Do consumidor com o advogado do direito do consumidor André Cunha. Bom dia, doutor André. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Itaberá 98.7. Tudo bem com vocês? Para nós aqui tudo certinho, doutor André, tudo certinho. Hoje a gente tem dois assuntos aqui, três na verdade, né? Mas vamos começar por dois da demanda da semana passada ainda aqui. Vamos começar pelo uso de Wi-Fi no comércio. Doutor André, o uso, quando eu vou numa padaria, numa lanchonete, cafeteria, e tem lá à disposição o Wi-Fi, esse comércio, esse estabelecimento, pode condicionar o uso da oferta do Wi-Fi ao consumo no local? Jorge, é algo muito discutido, porque nós temos um outro assunto também que é sobre isso também, né? Sobre o uso de estabelecimento quando o consumidor entra para consumir algo. Então, esse estabelecimento fazer, sim, a proibição de Wi-Fi, mas também dos equipamentos, né? Porque não é só a rede que está sendo utilizada, e sim também notebooks e tablets, enfim, né? O estabelecimento está infringindo a lei por causa disso? Não, Jorge. O comerciante ele tem o direito, sim, de estabelecer as normas que permitem ou que proíbam, né, o uso de equipamento lá, como notebooks, como tablets, no seu estabelecimento, inclusive até celular, né? No entanto, ele é necessário informar aquelas restrições, né, que sejam comunicadas de certa forma clara, objetiva, antes que o cliente entre no estabelecimento e consuma. Ele entrou no estabelecimento, já tem que ter informação em algum lugar, para que ele não consuma. Quando ele vai consumir, está escrito lá, né, não autorizamos a utilização do tablet. Por quê? Né? Por que ele não pode, doutor? Essa é a grande pergunta, né? Isso. Por que ele não pode? Porque o estabelecimento ele não é uma lan house. Não é público também. Né? E não é uma lan house. Ele é o quê? Estabelecimento para consumir produtos de alimentos. Então você não vai sentar numa mesa e ficar... mas eu estou consumindo um café... Ainda que eu consumi um monte de produto. Mas ele não é aquele espaço, aquela mesa, aquele local, não é para utilização de lan house. Ela é alimento. Então vem um outro consumidor que quer consumir e não tem lugar para ele utilizar. Mas tem milhares de mesas lá dentro, tem centenas de mesas, né? Ainda assim, pode vir um monte de consumidores que querem utilizar. Então, o consumidor tem que entender que aquele estabelecimento específico não é para aquela destinação. Para aquela função. Isso, então automaticamente o estabelecimento, né, o proprietário pode sim restringir, desde que esteja de uma forma clara, objetiva, né, para o consumidor. Não posso utilizar aqui uma notebook com Wi-Fi. Não posso utilizar, tem que estar muito bem especificado, porque depois que ele consumiu, não tem nada de informação, tem número, já está só o número do Wi-Fi, né, senha do Wi-Fi. Ele vai utilizar da forma que ele quiser. Então tem que estar esclarecido no estabelecimento privado de que forma é esse uso. Sim, porque é ele que determina, o proprietário determina como é a utilização do estabelecimento. É dele, é privado, ele determina. Ele não pode infringir a lei, Código de Defesa do Consumidor, mas nesse caso ele não está infringindo porque ele está seguindo a regra. Qual é a regra? Ele está informando que tem Wi-Fi, mas que não pode utilizar o notebook nas mesas, não pode utilizar o Wi-Fi. Ele pode limitar o preço, o tempo do Wi-Fi utilizado, ele pode limitar cobrando também o Wi-Fi. Tudo, não tem problema. Ele pode cobrar pelo uso. Ele pode cobrar, mas desde que ele informe ao consumidor. Tem que estar bem visível, né, e bem esclarecido essa situação. Isso a gente não foge muito, Jorge, do cover, a gente não foge muito, né? Tem o cover artístico ou tem aquele cover que eles dão aquele alimento, né, aquele agrado ao consumidor. Isso tem que ser tudo informado. Não posso simplesmente chegar com um pãozinho, com alho, deixar sobre a mesa e depois, o cover é R$10, né?
Não tem como. E eu entrei no estabelecimento, tem alguém cantando, não tem informação nenhuma, daqui a pouco, ó, R$5 pelo cantor. Não foi me informado. Até porque o estabelecimento não vende a música, né? Ele não vende o cantor, ele vende o quê? O consumo do alimento. É para isso. Mas, sendo informado, ele pode ser cobrado. Ele pode cobrar. Tá certo. E quanto ao uso do banheiro? Olha, isso é tão comum na praia, né? O banheiro é livre para quem consome, é cobrado para quem não consome. Nós estamos aí, é algo mais delicado. Agora nós estamos falando, primeiro, necessidade humana, né? É algo muito mais delicado. E outra, o consumidor entrou no estabelecimento, ele não vai pedir um cafezinho, ele vai primeiro no banheiro. E aí tu não sabe se ele vai no banheiro e vai pedir um cafezinho ou se ele vai no banheiro e depois vai embora. Né? É muito diferente do que o Wi-Fi, que você pega a senha e você está ali parado utilizando, né? Coloca o notebook, o celular, o tablet em cima da mesa, aí o estabelecimento já sabe, ó, está utilizando, mas não está comendo, não está adquirindo nada, né? Vamos ali falar para ele que ele não está podendo. Mas o banheiro não, porque o banheiro, quando tu adentra dentro de um estabelecimento, quando tu adentra no estabelecimento, o que ocorre? Primeira coisa que você vai no banheiro, lava a mão, vai, né, fazer as suas necessidades. E você pode ir embora, como você também pode adquirir o produto deles, o consumir. Então, tem que estar especificado. A utilização do banheiro exclusivamente para consumidores. Para o consumo no local. Fez o consumo, pode utilizar o banheiro. Exatamente. Não está escrito isso. Ainda é óbvio que a gente não precisaria usar tanta informação, usar tanta placa, mas é necessário, nesse caso. Uso do banheiro sem consumação, R$5. R$1, R$2. Isso chega a ser, de certa forma, até discussão nos banheiros de rodoviária. Porque quem vai à rodoviária, ele vai utilizar o produto que é o quê? O ônibus. Uma vez ele está utilizando o produto que é o ônibus, vai lá pegar o ônibus, vai, enfim, o que ocorre, Jorge? Ele não pode ser cobrado o banheiro. Ele não poderia ser cobrado o banheiro, porque ele está utilizando daquele estabelecimento que é o consumidor que está ali, né? Não poderia. Mas o que a própria rodoviária fazia? Colocava de qualquer forma o preço, né? Em alguns estados conseguiram derrubar, informando que não é permitido, né? A cobrança na rodoviária por quem não é consumidor paga, por quem é consumidor não paga. Então, é uma discussão muito grande. Agora, o estabelecimento de alimentos, né, fica muito delicado, porque tu não sabe, o consumidor entrou no banheiro, por exemplo, eu entro numa padaria para comprar um produto e você está do meu lado, meu amigo. Você não está comprando, você está acompanhando, mas você vai utilizar o banheiro. Então, é algo muito delicado, né? Se a gente chegar a pensar nisso tudo, o banheiro está ali. Agora, não dá de uma praia você deixar todo mundo utilizar, porque está todo mundo lá tomando banho, leva a sua bebida, leva o seu alimento, mas só utiliza do banheiro. Aí o estabelecimento... o estabelecimento tem custo de manutenção. Isso, né? E o consumidor dele que está ali naquele momento está desconfortável e ele vai dizer, não venho mais nesse estabelecimento porque eu pago e não consigo acessar o banheiro, ou o banheiro está todo sujo, porque vem o pessoal de fora, né? Então, ele, desde que esteja muito bem caracterizado, de forma clara, dizendo utilização do banheiro para quem não é consumidor, o preço, quanto que vai... E tem que estar, cobramos pelo uso do banheiro, mas ele tem que dizer qual é o valor, tem que também estar claro. Porque o consumidor pode querer pagar R$2 para utilizar o banheiro. Às vezes é muito melhor do que tu pagar muito mais caro em outro local que você vai, ou você entrar dentro do carro todo sujo, né? E de repente você vai pagar para limpar o carro muito mais caro do que os R$2, R$5 da utilização do banheiro. O que tem que ficar claro, então, é que o proprietário de um estabelecimento comercial privado, ele pode cobrar pelos serviços, entre parênteses, extras, né, que ele pode oferecer. Isso se refere a banheiro e o Wi-Fi também, que pode ser limitado ou condicionado ao consumo local, assim como o banheiro. Isso mesmo, até porque não parece ser tão justo, né, Jorge? E nem significativo, né? Você utilizar
o banheiro, utilizar o Wi-Fi daquele estabelecimento sem adquirir nada, né? Sem você ser cliente dele. Vamos falar essa palavra, cliente, não o consumidor agora, mas o cliente dele, né? Você é cliente daquele estabelecimento. Porque se você for o cliente do estabelecimento, o estabelecimento com certeza vai até melhorar o atendimento a você, porque você está ali consumindo, né? Agora, não dá de você pedir um café e um pedacinho, um pão de queijo, colocar um notebook em cima da mesa e transformar aquilo no teu escritório. Fazer reuniões online. Não dá, porque é um estabelecimento para alimento. Se você precisa disso, vai para uma lan house, né? Exatamente. Doutor, vamos para outro assunto importantíssimo, sério, que é alerta contra a série de golpes em famílias de pacientes em hospitais. Ó, de vez em quando tem hospital mandando um comunicado, né, falando que não entra em contato com familiares de pacientes internados. Mas parece que esses golpes vêm, dão uma aliviada, voltam de novo, né? E muita gente acaba caindo neste golpe, né? Devido a todo o momento emocional que se passa, né? Com uma pessoa internada. Isso mesmo, Jorge. Mas a grande pergunta, né? A pergunta que, como nós brincamos, a pergunta que não quer calar, mas a pergunta, como esses golpistas têm acesso aos dados do paciente? Porque, querendo ou não, se você hoje não internou uma pessoa, foi alguém do teu familiar, e você chegar no hospital, eles não passam a informação a não ser para você que internou, que você apresentou a eles, o CPF e toda a documentação. E, de repente, os golpistas têm os dados do paciente, o que apresentou o paciente, o que está acontecendo com o paciente, porque é isso que faz ser verdadeiro aquela ligação para o familiar, que fica preocupado. Como eles têm esse acesso? Lembra que a gente já falou várias vezes o acesso do INSS, como se tem os acessos, como se tem acesso bancário, que ligam todo dia oferecendo empréstimo com todos os dados seus. Perfeito, até ali eu acho que a gente já entendeu. Há vazamento. Agora, no hospital, como há vazamento? A gente está falando de uma instituição muito menor do que um INSS ou do que uma agência bancária que tem em todos os lugares do Brasil. Você está falando num hospital exclusivo, e o hospital nós não temos várias franquias e filiais na mesma cidade. Às vezes o hospital só tem naquela tua cidade. Como esses golpistas têm esses dados? Primeiro, o erro está no hospital. Ele precisa, de certa forma, Jorge, deixar muito bem protegido o dado do consumidor, daquele paciente que está ali. Até porque ele só passa para uma pessoa todas as informações. Mas se o farsante, o golpista, está entrando em contato com o familiar, é porque ele tem, de alguma forma, as informações. O farsante entra em contato com o familiar. Já está fragilizado, né? De certa forma está preocupado, não sabe quanto vai pagar a despesa, então tudo isso. E o farsante ele acaba falando com a vítima e passando algumas informações que a vítima acredita estar correta, que seja da administração do hospital, ou um enfermeiro, ou um médico, e aí, de repente, continua contribuindo para que o golpista e o farsante torne ele de uma vítima. Como? O nome da pessoa, daí você completa, tá internado, tá no leito tal, e a pessoa vai vendo que é verdade aquelas informações, e aí ela acaba passando mais informações e acaba caindo no golpe. Porque ela vai fazer o Pix, ela vai fazer transferência. Quem não tem um familiar no hospital que precisa fazer uma cirurgia, que precisa fazer um exame urgente, e te ligam informando que você precisa fazer o pagamento, você não vai dar um jeito de fazer. Vai. As pessoas querem ajudar, o estado emocional acima de tudo, né? Comprometido nesse momento, né? Isso, principalmente quando cada vez mais grave. E é como o senhor falou, eles têm detalhes, né? Eles te convencem, convencem. Mas os hospitais não fazem isso, é isso que a gente tem que entender, né, doutor? Primeiro, o consumidor sabe que o hospital, tem que saber, na verdade, que o hospital não entra em contato. Se ele entrar em contato, ele vai chamar um familiar até o local. Não vai ser por telefone, não vai enviar boleto e nem vai enviar para fazer, né? E, de certa forma, todas as vezes que você receber essa ligação, você tem que diretamente entrar em contato com a administração. É equiparado àquele golpe do sequestro. Sequestrei seu filho,
e aí bota alguém gritando no fundo, né? E a pessoa nem liga pro filho porque o celular não funciona, tal, né? Ah, não tá funcionando o celular, então aconteceu isso mesmo. Não, dê um jeito de falar com a pessoa. Ligue para outra pessoa que tu sabe que seu filho está próximo, seu parente está próximo. Ligue na casa do vizinho para pedir para falar com aquele parente. Ligue no emprego para ver se está, né, trabalhando naquele local. Onde você sabe que aquele teu familiar estava lá, ligue para tirar a prova real, diríamos assim. É a mesma coisa no hospital. Ligaram no hospital, entre em contato com a administração. De preferência, Jorge, desligue o telefone. Porque o celular, a linha telefônica é muito suscetível à clonagem. Né? Desligue o telefone, vá procurar o telefone que é lá do hospital, entre em contato com ele. Porque aquela ligação que te ligaram, por mais que seja... Se você retornar a ligação, às vezes pode estar o teu telefone também clonado. Né? E, acaso você tiver dúvida, ligue de um outro aparelho. Mas não passe, não transfire, porque o hospital não faz esse tipo de cobrança, não transfire. Mas ainda fica a dúvida no ar, como tem as informações do paciente. Essa é a grande dúvida, né? Mas tem, né? E se tem é porque alguém passou. Isso mesmo. Ou dentro ou o sistema ou é no fragilizado. sistema é fragilizado. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso acima de tudo. Isso, o consumidor aí acaba tendo um problema, já está fragilizado, tem um problema que acaba perdendo dinheiro, depois vai ter que pagar duas vezes porque pagou algo errado, né? E principalmente quando o hospital for o hospital do SUS, né, Jorge? Né, posto de saúde, tomar muito cuidado. Aqui é do posto de saúde, estamos ligando para fazer... Qualquer pagamento já sabe que é fraude. Já sabe. E outra situação, Jorge, que o consumidor não faz, né? É de anotar aquele número de telefone que está te ligando e fazer a denúncia dele. Né? Simplesmente a gente desliga e deixa por estar. Ele vai ligar quantas vezes quiser daquele número de telefone para outras pessoas. Uma vez que tu vai lá e faz o BO, e hoje é simples você entrar na Polícia Civil e fazer o BO online, informando que aquele telefone entrou em contato contigo, que é golpista e tal. Faz aquele BO para que a polícia tome a atitude. Isso. E ele vai ter que comprar milhares de chip novos para poder fazer golpe. Né? Porque, querendo ou não, aquele ali ele não vai conseguir mais utilizar. Então, faz essa denúncia também. Né? Esse é um apelo que a gente faz sempre ao consumidor, que toda vez que sofrer um golpe, faça a denúncia, para que estanque aquele, pelo menos, talvez tu não consiga, né, de certa forma, incluir quem foi o fraudador, mas você consegue a ferramenta que ele utilizou. Tá certo. Obrigado pela participação do senhor. Quarta-feira que vem tem mais dicas no quadro A Voz do Consumidor, para que você entenda, né, quais são os seus direitos como consumidor. Isso mesmo, Jorge. Uma ótima quarta-feira a todos e logo um ótimo final de semana, né? André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participou com a gente do quadro A Voz do Consumidor. Aqui